Boa tarde para todos e todas. Vamos começar mais uma semana intensa de estudos. O ano já está acabando, então eu sei que a energia de muitos aí deve estar quase no finalzinho, mas vamos pegar um café, vamos tentar comer alguma coisa que dê bastante energia para a gente recomeçar essa semana de estudos. E hoje a gente vai ver o imperialismo. E eu vou tratar com vocês o índice da aula de hoje para vocês já ficarem preparados sobre o que vocês vão escutar de mim, né, da aula de hoje. E primeiro eu vou tratar com vocês uma contextualização, eu vou definir um pouco o que é o imperialismo e como que ele ocorreu, né, na Europa. Depois eu vou tratar sobre o imperialismo na África, depois na Ásia, e na Ásia eu quero dizer que a gente vai tratar sobre China, Índia e Japão. E por fim, eu vou dar uma pincelada sobre o imperialismo na América, que eu já comecei a falar um pouquinho na aula dos Estados Unidos no século XIX, e eu vou dar só uma continuidade sobre esse assunto. Então, bora lá para a gente estudar mais um pouco. Afinal de contas, o que é imperialismo? Ou melhor, o que seria um império? Não sei. Vamos começar por partes, né? Eu entrei no dicionário Aurélio para procurar o que é a palavra império para vocês e eu consegui definir império da seguinte maneira: é um domínio efetivo e soberano, poder, autoridade, exercer império despótico, Estado que tem um grande alcance mundial ou importância política e econômica. Bom, o império é exatamente isso. Guardem essas palavras aí que eu vou colocar para vocês aqui: poder, domínio e alcance mundial. Tudo isso define o que é um império. Nesse sentido, império é uma nação que exerce domínio, poder a nível mundial, ou seja, é aquela nação que quer mandar em todo mundo. Gente, eu tô querendo falar isso de forma didática, tá? É claro que vocês não vão colocar isso na prova do vestibular. Império é uma nação que quer mandar em tudo, tá? É só para vocês entenderem. Eita, Paula, mas como que o império funciona dentro da história? O império nada mais é do que uma nação que busca essa expansão territorial. Para ela, aquela nação ela não é o suficiente para o crescimento, para o próprio crescimento e desenvolvimento. É colocada toda a energia na administração extraterritorial. Bom, com todas essas informações que eu trouxe aí para vocês, provavelmente vocês devem ter gerado algumas dúvidas na cabeça de vocês sobre qual é a diferença de um reino para um império, que parece que é muito igual e, na verdade, tem alguma semelhança sim. Eu vou trazer para vocês o que diferencia de uma situação da outra. Para o reino ele é, na verdade, governado por um rei. E esse rei, ele concentra toda a sua demanda, toda a sua energia em um único território. E nesse único território aí, é interessante notar também que os súditos, né, que são governados por esse rei soberano, muitas vezes soberano, mas não é uma regra, ele é governado, esses súditos, eles possuem uma mesma língua, uma mesma nacionalidade, costumes e culturas. Então existe uma coisa que une eles, né? Que é essa coisa da nação. Já o império é uma nação em busca de expansão. E por conta dessa característica de expansão de novos territórios, de novas localidades,
através do domínio, do poder desse império, acaba que esse império possui outras culturas e outros costumes e outros idiomas também, devido a essa característica de dominação de territórios diferentes daquele que já era anexado anteriormente a essa dominação. Vamos recordar agora os impérios que nós já vimos durante as nossas aulas. Para a galera que está chegando aí, eu vou mostrar um pouquinho para vocês o Alexandre o Grande, que era um imperador na Grécia. Ele, durante o período do helenismo, ele saiu conquistando diversos territórios aí, que eu trouxe aí no mapa para vocês. Ele conquistou tanto o Egito, quanto regiões persas e da Índia também. Pode ver aí no mapa que foi uma conquista bastante extensa e demandou assim várias culturas. E durante esse período do helenismo, a cultura grega ela foi marcada, né, foi incorporada nessas regiões que ele foi conquistando, e também um pouco dessas regiões que eles foram conquistando foram levadas para o Império Grego também. Então houve uma troca de culturas, e nesse sentido assim dá para comprovar que o Império ele tem essa característica de ter múltiplas culturas em uma mesma demarcação, certo? Para vocês também aí o Império Romano. Como nós sabemos, a Grécia, quando ficou enfraquecida, os romanos acabaram conquistando a região ali grega, porém eles expandiram um pouco para o outro lado, né? Nós podemos ver aí que eles tiveram acesso à Inglaterra, pelo mapa que eu estou mostrando aí para vocês, Inglaterra, Portugal, Espanha, Egito também, mas é uma região mais para o oeste da África. Na indústria do cinema, eu trouxe para vocês aí alguns filmes que a gente pode analisar. O Senhor dos Anéis, ele é um reino, porque apesar de ter o Sauron, que queria dominar, né, todo mundo, mas ele estava querendo dominar um único reino, ele não queria expandir, né, no filme pelo menos, né, a gente não sabe como seria se ele tivesse ganhado, conquistado tudo, né, mas o filme todo se trata de um reino só, tá? Não houve expansão de nenhum reino. Temos também aí o Game of Thrones. No Game of Thrones também a gente poderia pensar que tem aí a Daenerys, que tenta conquistar tudo, mas a finalidade dela é pegar o trono que, pela hereditariedade, ela teria direito ao Trono de Ferro. E por conta disso ela vai conquistando, né, as próprias regiões do reino, né? O Game of Thrones se trata de um reino só. E também, né, inicialmente, para quem assistiu a série na primeira temporada, iniciou com um rei, né? Então era um rei que governava várias regiões. Ali não era um império, porque eles não tinham essa noção de expansão daquele único território para outras regiões. E temos também aí, eu trouxe para vocês aí, o Shrek, o reino de tão distante da Fiona, né, dos pais da Fiona. É um reino também, eu não preciso nem explicar porquê, é uma regiãozinha só, não há nenhuma conquista nem nada. Então, o que a gente pode chamar de império? Império é esse daí do Star Wars, o imperador Palpatine, né? Ele através de um golpe da República, ele consegue a conquista e ele vai dominando uma galáxia inteirinha. Então, é essa a ideia. Se vocês forem pensar em como que funciona um império, é isso. É o que o Palpatine faz durante os episódios, né, de Star Wars. Conseguiram entender, então, o que é o Império? Captei vossa mensagem, impenetrável guru.
Bom, em cada momento o império se desenvolve de uma certa maneira. Aqui a gente está falando do imperialismo no século XIX, ou seja, foi o nome dado para essa dinâmica entre os países da Europa de dominação sobre as nações principalmente da África e da Ásia. E aí esse é um momento que vocês me perguntam como que isso funcionava. Bom, teve duas maneiras de dominação. A primeira dominação foi a territorial. Nesse tipo de dominação, eles faziam intervenções militares ou através de declaração de guerras. E nessa forma de dominação, eles faziam uma ocupação daquele território. Tá, Paula, mas eu ainda não entendi muito bem. Bom, é assim... através da força militar, eles chegavam em determinado território e eles realizavam alianças com as lideranças ou com a elite local. E para essa elite e para essa liderança, esse acordo, essa aliança, era uma coisa positiva, o que não era para a população, para a grande massa da população. Ou então eles, através de atos violentos, eles acabavam dominando aquele local. Lembrando que, para muitas nações, às vezes, essas lideranças optavam por essa alternativa de realizar esses acordos para não correr o risco de entrar em uma guerra. A outra forma de dominação. A outra forma de dominação é a econômica. Eles realizavam acordos econômicos com a população local e que só tinha vantagens para os dominantes e não para os dominados. Mas como assim? Eles chegavam no território, realizavam essas alianças econômicas e às vezes a população tinha que pagar um imposto para essa nação dominadora, ou então eles realizavam vendas de matéria-primas exclusivamente para aquela outra nação, o que não era a nação dominante. O que não era muito bom para a nação dominada, porque o preço era fixo e eles não poderiam vender por um preço mais alto para outra nação, por exemplo. E também não tinha liberdade econômica para realizar suas transações de matéria-prima. Vale lembrar que a gente está vivendo no contexto do século XIX, que é o contexto das formações das nações tardias, né? Que eu falei na aula passada, vou deixar linkado aqui para quem não assistiu, que foi a unificação da Itália e da Alemanha e que foi o fechamento da formação dos estados nacionais no século XIX da Europa. O segundo momento, o segundo fator, o segundo contexto é a segunda fase da Revolução Industrial, que tornou o capitalismo mais forte, e isso trouxe uma rivalidade e uma concorrência entre as nações da Europa. Vou deixar linkado aqui também o vídeo que eu falo sobre as fases da Revolução Industrial, mas de forma resumida eu vou falar aqui para vocês que essa segunda fase foi a fase em que o capitalismo estava mais forte naquele período, muito mais forte do que na primeira fase, e produziu-se um capital excedente, né, nessas nações, e eles já não tinham mais aonde investir com esse capital excedente, porque uma hora a economia fica saturada e essa saturação faz com que eles ficassem sem saber onde investir. E procurar outros capitalistas daquele momento, eles viram como alternativa procurar outras nações para realizar esse investimento, além de procurar outras formas de matéria-prima, outras formas de obtenção de matéria-prima, porque uma hora o solo deles, que era a matéria-prima nesse momento, era o petróleo, uma hora o petróleo deles ia ficar escasso e eles iam precisar dessas matérias-primas em outros
localidades. A maneira que eles encontraram foi esse imperialismo na África e na Ásia. E por que aqui na América não foi realizado? Provavelmente o Thiago já deve ter falado com vocês sobre a independência do Brasil, mas a gente viu um boom aqui na América de independência das nações, então ficava inviável para eles tentar manter esse domínio e esse poder aqui depois de uma forte onda de independência na América Latina. E esse período do imperialismo também é chamado de neocolonialismo. Por quê? Eles não poderiam chamar de colonialismo, porque colonialismo foi lá no século XVI, com as grandes navegações, e a gente não pode chamar do mesmo nome porque são momentos diferentes e tiveram fatores diferentes e contextos diferentes. Então eu trouxe para vocês as principais diferenças que isso pode cair no vestibular, ou às vezes para analisar alguma questão, ou às vezes como forma de comparação com algum trecho de um texto com outro. E eu trouxe essa tabelinha para vocês, e nessa tabelinha eu falo que as diferenças sobre o colonialismo do século XVI com o imperialismo do século XIX. Vamos primeiro falar do colonialismo do século XVI. Primeiramente, a gente estava vivendo num contexto da expansão marítima europeia, né? Que foi aquele momento em que a Europa estava saindo do feudalismo e começando a exploração além do mar. Nós tivemos a atuação principal na América do Norte, na América Central e na América do Sul. As principais potências que saíram naquele momento foi Portugal e Espanha, primeiramente, porque elas foram as pioneiras durante esse período, e depois veio, um pouquinho mais tarde, a Inglaterra e a França. Eu tô falando aí das principais nações, tá, gente? E os objetivos desse colonialismo era a busca de novas riquezas e a expansão da fé católica, né? Já no imperialismo do século XIX, o contexto foi a segunda revolução industrial, que eu acabei de falar para vocês. A atuação, os principais lugares, que esse imperialismo ocorreu foi na Ásia e na África. As principais potências eram essas que já haviam, que eu acabei de mencionar, Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Holanda, Alemanha, enfim, todos esses países que acabaram se unificando, inclusive Alemanha e Itália, que se unificaram tardiamente. Porém, a gente tem aqui o acréscimo dos Estados Unidos e também do Japão. Foram duas nações, essa é uma das principais características, porque são nações fora da Europa. Antes, no colonialismo, a gente teve mais nações da Europa. Aqui foi extrapolado essa noção da Europa. Os Estados Unidos eles acabaram entrando nesse contexto, e o Japão também. E o principal objetivo era investimentos externos para esse capital excedente, e também busca por regiões para o excedente populacional. Uma coisa que eu não havia falado antes é que esse excedente populacional é devido a essa fase da Revolução Industrial em que foram criadas vacinas e remédios para as doenças que antes não tinham cura. Então a população começou a viver mais e foi superpopulando a Europa, e o europeu, as nações europeias, eles já não estavam sabendo onde colocar tanta gente.
e bastante gente significa também massas, problemas, né, dentro das cidades, como desemprego e fome, pobreza, etc. Então eles jogaram muita gente desse momento aí, que não tinha aonde colocar, nessas nações aí da Ásia e da África para trabalhar. Inclusive, nós tivemos aqui a Itália, né, que eu já falei para vocês, a Itália e a Alemanha vieram para cá. E a outra outra diferença é que a mão de obra no colonialismo era escrava e negra, e indígena também. Já o imperialismo, a mão de obra era assalariada e livre. Então, gente, o capitalismo foi uma das principais motivações que levaram a esse imperialismo e essa dominação sobre a África e a Ásia. A mensagem que fica para a gente é essa: para quem esbanja muito dinheiro, ainda é pouco dinheiro.